Fala Magnética, tudo bem com vocês? Magnética, é isso mesmo. Como sempre, vamos estar trazendo muita curiosidade, muitas coisas que você não sabia sobre o confronto, relembrar algumas histórias e eu vou estar falando como o Botafogo está atualmente, se o Botafogo pode vencer o Flamengo, como é o estilo de jogo, a tática. Então fica aí que vai ser um vídeo muito legal. Lá vai Zico, levantamento para Rondinelli, um toque de cabeça! Gol! Petkovic para falta, cobrança! Ronaldo Angelim! Olha a virada, Gabriel! Incrível! E hoje nós vamos falar de Flamengo e Botafogo, também conhecido como Clássico da Rivalidade. Rivalidade que não começou nos gramados, uma rivalidade que começou nas regatas. O Botafogo, fundado em 1894, ele foi fundado um ano antes do Flamengo e dizem os antigos que os nossos grandes 6 jovens remadores fundaram o Clube de Regatas do Flamengo, mais querido um ano depois, em 1895, porque eles não queriam que aquela rivalidade da praia vizinha lá, Flamengo, Botafogo, Urca, Praia Vermelha, como já diria o nosso saudoso Tim Maia, ali as praias vizinhas tinham uma certa rivalidade ali das meninas indo lá ver os remadores do Botafogo, então foi fundado o mais querido, o Clube de Regatas do Flamengo, em 1895. E essa rivalidade começou justamente no remo, nas regatas, e migrou para o futebol a partir do momento que existia um outro clube que não era o mesmo Botafogo, o Botafogo Futebol Clube, que só foi se juntar a seu homônimo em regatas em 1942. Mas antes disso, houveram vários clássicos e continuam tendo, e essa história de muitos jogos históricos, de muitos jogos decisivos, é que a gente vai falar sobre ela hoje. Bom, desde então foram disputados 381 jogos, o Flamengo saiu vencedor em 140 desses confrontos, houveram 125 empates e a gente perdeu apenas 116 vezes. A gente tem uma larga vantagem aí de vitórias sobre o Botafogo. Foram 575 gols pró e 522 gols contra. O maior artilheiro desse clássico é o Heleno de Freitas, com 22 gols, e o Zico vem logo atrás como o segundo maior artilheiro do clássico, com 20 gols. E as maiores goleadas aconteceram em 1926, quando o Flamengo ganhou de 8-1 do Botafogo, no seu então estádio na Rua Paissandu, e no ano seguinte o Botafogo deu o troco na gente, ganhando de 9-2 em 1927, também pelo Campeonato Carioca. E aí a gente entra nos jogos históricos, e são muitos jogos históricos. E a gente começa por um jogo histórico que aconteceu em 1972, mas não foi em qualquer dia. Foi exatamente no aniversário do Flamengo, num 15 de novembro, quando o Botafogo aplicou uma derrota no Campeonato Brasileiro de 6-0 contra o Flamengo. Desde então, a torcida do Botafogo zoava muito com esse 6-0, e aí eles fizeram o quê? Eles pegaram e fizeram uma faixa. Nós gostamos muito de vocês. Só que o 6 do final do vô e o 6 era o símbolo do 6, e essa faixa foi levada insistentemente ao Maracanã, todo jogo Flamengo e Botafogo, e era colocada exatamente na arquibancada de frente ao túnel de acesso aos jogadores. E isso deixava os jogadores mordidos. Aliás, aqui cabe um registro do seguinte: o Zico, ele falou diversas vezes, em várias entrevistas, abre aspas para Zico, ele dizia que o time que eu mais tinha raiva de assistir contra era o Botafogo, fecha aspas. Isso acontecia porque quando o Zico era jovem, o Botafogo realmente tinha um timaço. O Botafogo, da década de 60, era um clube com nada mais nada menos que Mané Garrincha. E logo em seguida veio aquele time do Jairzinho e tal, inclusive fez a goleada na gente em 72. Então o Zico cresceu com essa rivalidade muito aflorada contra o Botafogo, que ele viu muitas vezes realmente levar vantagem sobre o Flamengo nas décadas de 60 e parte de 70. E aí, quando chegou a nossa grande geração de ouro da década de 80, com Zico no comando, a gente pôde, então, não podia ser diferente, devolver o placar de 6-0 contra eles no jogo que ficou conhecido como o Jogo da Vingança, em 81, naqueles 21 dias mágicos ali, onde a gente conquistou tudo, conquistou Libertadores, Carioca, Mundial, e de quebra
ainda devolveu o 6-0 contra o Botafogo. E os nossos vingadores rubro-negros foram um gol de Nunes, 2 gols de Zico, um gol de Lico, um de Adílio e para fechar o caixão e devolver o 6-0, um gol do Tromba, o nosso Andrade, nosso querido Andrade, também técnico campeão em 2009 com a gente do Hexa. Ainda sobre esse jogo, tem um texto para vocês terem noção de como foi importante essa devolução do 6-0, que eu gostaria de compartilhar com vocês, do jornalista Roberto Assaf. Só o rubro-negro que passou anos a fio aturando aquela pequena e desengonçada faixa exibida pela torcida do Botafogo em todos os jogos contra o Flamengo tem a consciência exata do que representou a forra da goleada numa tarde cinzenta de domingo, 8 de novembro de 1981. O Flamengo, na prática, teve 2 chances de devolver o placar. A primeira, em 19 de julho de 75, quando fez 3-0 em 13 minutos e começou a diminuir o ritmo, levando a torcida ao desespero. Nem o 4º gol, no finalzinho, foi capaz de evitar os protestos. Os jogadores do Flamengo foram xingados na saída do Maracanã e 2 deles tiveram seus carros quebrados. Para que se tenha uma ideia da força do Flamengo na época, vale lembrar que no espaço de 21 dias o Flamengo conquistou a Copa Libertadores, o Estadual, o Mundial de Interclubes, mas o fato é que a forra do 6-0 também valeu como um título. Então é isso, apesar de a gente ter conquistado 3 títulos num espaço tão curto de tempo, o 6-0 valeu como um brinde, quase como um 4º título aí. Ainda sobre esse 6-0, numa coluna que eu vi do blog do PVC de uns anos atrás, eu achei muito legal e eu quis trazer para vocês. Um texto lindo de Bussunda, na edição 1060 da Placar, de junho de 91. Diz que passou a adolescência inteira, perdeu a virgindade, tirou carteira de motorista, título de eleitor, sempre faltava alguma coisa. Sempre tinha um alvinegro com 6 dedos levantados. Até que Andrade, número 6, marcou o 6º gol no 6-0 de 1981. Um torcedor ilustre do Flamengo, né, o nosso glorioso Bussunda, escreveu isso, né, em 91, sobre esse gol antológico do Andrade que cravou 6-0, a nossa revanche no jogo da vingança. Continuando nos jogos históricos, em 69 aconteceu um jogo muito especial. É que na verdade alguns adversários chamavam a gente, torcedor do Flamengo, de urubu, pejorativamente, de uma forma até de cunho racista, elitista e tudo mais que vocês já sabem. E acontece que até então a torcida do Flamengo tinha um pouco de birra, não gostava muito desse apelido pejorativo que os torcedores de outros times falavam com a gente, principalmente os torcedores do Botafogo, e aconteceu que 3 torcedores rubro-negros, para tirar sarro disso, foram no lixão, pegaram o urubu, levaram para o Maracanã, amarraram uma bandeira na perna dele e soltaram no estádio num Flamengo e Botafogo. Como eu disse para vocês, a década de 60 não foi tão fácil para nós rubro-negros, que infelizmente, apesar de a gente ter vários momentos de hegemonia sobre o Botafogo e na história geral a gente ser hegemônico, na década de 60, com o Mané Garrincha, foi complicado, né? Em 69, existia já 4 anos sem uma vitória do Flamengo, e nesse jogo que esses torcedores levaram o urubu e fizeram isso, o Flamengo ganhou de 2-1 e foi o voo do urubu, e nesse momento em diante a gente passou a ter o urubu como mascote. Esses 3 levaram o urubu, amarraram, como eu disse, a bandeira, e o urubu fez o seguinte: ele deu a volta no Maracanã em frente à torcida, em frente aos torcedores todos, a torcida do Flamengo, com uma volta quase olímpica no estádio, com a bandeira tremulando, e a torcida foi à loucura, e desde então o urubu é o nosso mascote. Antes do urubu, o mascote era o Popeye, porque, né, a gente era um clube de remo lá no inicinho, e o Popeye era um marinheiro, então tinha essa relação, e desde então virou o urubu. Essa vitória de 2-1 foi importante porque a gente quebrou essa sequência de 4 anos sem ganhar do Botafogo. E aí a gente chega no jogo mais importante desse confronto, que já decidiu um brasileiro. Em 1992, com o nosso Maestro Júnior comandando a garotada, a gente se sagrou campeão em cima do Botafogo na decisão do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tinha uma campanha melhor até então. Ele só precisava do empate para ser campeão. Mas logo no primeiro jogo
já não demos chance pro azar e ganhamos de 3-0, gols de Júnior, Nélio e Gaúcho. E com esses 3-0 a gente já praticamente botou uma mão na taça. No jogo seguinte a gente empatou em 2-2, nosso 5º título, fomos campeões, sagramos campeões, e os gols foram de Júnior e Júlio César. Esse time ficou conhecido por mesclar bem ali uma geração e outra, porque estava subindo uma galera muito boa também da base do Flamengo, que depois foi fazer história no futebol brasileiro. E entre todas essas feras que estavam ali naquele time de 92, tinha Júnior, Piá, Zinho, Nélio, Marcelinho Carioca, Djalminha, Paulo Nunes e por aí vai. O único fato triste, né? O fato triste dessa decisão é que aconteceu um acidente terrível nessa decisão de Campeonato Brasileiro, onde as grades da arquibancada cederam e caíram centenas de pessoas e houveram 3 mortes. Então isso foi um fato bem triste desse grande clássico, desse grande jogo que é Flamengo e Botafogo. Dos jogos decisivos, jogos que valeram taça, foram 12 e houveram 7 vitórias para o Flamengo e 5 para o Botafogo. Entre elas, disputa de Taça Rio, Guanabara, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. Dentre esses jogos decisivos, esses 12, os destaques vão para a final do Campeonato Carioca de 62, que o Botafogo saiu vencedor, quando ele tinha um time também com Quarentinha, Garrincha, Zagallo, Nilton Santos. Então era um timaço do Botafogo que ganhou da gente a final de 62. Tem também o Brasileiro de 92, que a gente já falou, que o Flamengo se sagrou campeão, o mais importante de todos esses jogos decisivos. E quem não se lembra do tricampeonato em cima do Botafogo, que nesse percurso do tricampeonato aconteceu o grande evento do Chororô, o nosso famoso Chororô. E ninguém cala esse Chororô, chora o presidente, chora o time todo, chora o torcedor. Muito legal, né? Eu tava num desses jogos decisivos na final de 2008. Esse tricampeonato foi conquistado em cima do Botafogo nas 3 decisões, de 2007, 2008 e 2009. E no jogo de 2008, que foi o fatídico Chororô, que o Cuca juntou todo mundo ali atrás dele na entrevista coletiva, inspirado numa cena que o Bernardinho tinha feito há um tempo atrás com o time de vôlei, mas na ocasião deu completamente errado, ele não conseguiu o mesmo efeito, e aí ali naquela sala tava o Túlio, o Lúcio Flávio, o Jorge Henrique, ele ali na frente, todo mundo chorando, todo mundo desesperado, todo mundo falando que o Cuca falando que os verdadeiros campeões do campeonato estavam ali, o presidente deles, Bebeto de Freitas, dizendo que ia botar o cargo à disposição, que ia pedir o boné, que não queria mais ser presidente, enfim, claro, ficou marcado na história. E a gente vira, mexe, tem algum torcedor do Flamengo quando faz gol no Botafogo, lembrando do Chororô do Souza Caveirão. Entre eles, né, os que vieram a repetir esse gesto depois, na verdade o Souza Caveirão foi zoar o Botafogo com o Chororô no jogo seguinte, a conquista do Carioca. Entre os que eternizaram esse Chororô, tem o Obina junto com o Léo Moura, o Hernani com o André Santos, o Vinícius Júnior e o Gabigol. Todos eles tiraram uma casquinha da zoação pra cima do Botafogo. Em jogos de mata-mata, o Botafogo eliminou a gente numa quartas de final de Campeonato Brasileiro de 1981, no nosso ano mágico, fomos eliminados por eles, e a gente eliminou eles numa quartas de finais da Copa do Brasil de 2013, onde a gente se sagrou campeão, com o Hernani, o Brocador e toda a galera lá, e eliminamos eles também numa semifinal de Copa do Brasil em 2017, aquela que infelizmente a gente perdeu para o Cruzeiro na final. Mas antes disso a gente eliminou o Botafogo. O jogo vai ocorrer domingo às 11 horas da manhã. Fique esperto porque é um horário atípico, não é um horário normal, então você não pode perder essa partidaça. Vai ser transmitido pelo Premiere, o canal fechado de televisão, não vai ser na Globo, TV aberta, mas vai ter aí pro Premiere para quem é assinante. Falar sobre Flamengo e Botafogo também é lembrar a nossa última partida pelo Campeonato Carioca. Ainda na fase de grupos, a gente enfrentou o time alvinegro e ganhamos por 3-0. Os gols foram de Gabigol, Everton Ribeiro e Michael. Então a gente executou os caras, não teve pra ninguém, o Mengão jogou muito e espero que essa partida de amanhã seja o mesmo. Vou explicar um pouco sobre como está o Botafogo atualmente para quem não está muito ligado.
O técnico Paulo Autuori estava sendo bem criticado pela torcida, era tido como técnico ultrapassado, muitos torcedores estavam falando isso, que ele estava muito velho, não estava tomando decisões legais como pôr o Honda de volante, revoltando toda a torcida. Entretanto, no último jogo o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro de 2-1 e deu uma aliviada em toda a pressão, e o técnico teve umas escolhas muito certas que no início da partida muitos falaram que era maluquice, que não ia dar certo, mas no final deu tudo bom para o Botafogo. E é importante a gente falar dessa última partida, que pode ser um pouco do que a gente vai ver em campo amanhã. O Botafogo, ele praticamente deu a posse de bola toda para o Atlético Mineiro, jogando nos contra-ataques. Eles apostaram bastante no Luiz Fernando e no Luiz Henrique, indo ali muito pelas laterais, jogaram com 2 atacantes, esses 2 atacantes foram o Pedro Raul e o Matheus Babi. Destaque para esse moleque que está jogando muito bem, está vindo muito embalado e pode ser uma surpresa aí no jogo contra o Flamengo. O time do Atlético Mineiro pressionou bastante o Botafogo, mas não deu. O goleiro Gatito Fernandes vem muito bem também e o Botafogo conseguiu conciliar bem essa retranca e atacar na hora que tem que ser. A gente pode esperar que o Flamengo controle a partida, mas tem que tomar cuidado, tem que deixar, na hora que estiver atacando, muitos jogadores rápidos lá atrás para não sofrer esse contra-ataque súbito aí. Se fizer isso, arrumar bem ali a defesa, porque o ataque do Botafogo tá indo bem, a gente tem tudo para ganhar. Sobre a provável escalação do Flamengo, temos aquela típica com o Diego Alves no gol. Na lateral direita tem uma incógnita se ele vai com o René ou com o Mateuzinho, mas eu acredito que vá com o René pela segurança. Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E a minha curiosidade de hoje vai para a decisão de 92, num fato inusitado. O Flamengo ganhou o primeiro jogo, como vocês viram mais cedo aí no vídeo, de 3-0. E o que aconteceu? Resolveram comemorar. Já estavam com praticamente as 2 mãos na taça, né? 3-0, primeiro jogo, e rolou um churrascão lá na casa do atacante gaúcho do Flamengo. Só que um outro gaúcho, que não era o nosso atacante, o Renato Gaúcho, que era até então, naquele momento, a estrela do time do Botafogo, foi lá também, aparentemente, comemorar com os jogadores do Flamengo o fato do time dele ter tomado 3-0. É claro que isso gerou uma enorme polêmica na época, e ele acabou sendo afastado do Botafogo por ter participado desse churrasco. Resultado no jogo seguinte, 2-2 e caneco pra gente. Nosso 5º campeonato brasileiro tá lá na Gávea até agora. Então, você sabia que o Flamengo foi campeão de Remo de 2019 recentemente? Afinal, a gente ganhou tudo em 2019, né? Não teria por que ganhar nosso primeiro esporte, para isso que o Flamengo foi fundado. Em homenagem aqui, tô com a camisa com o escudo do Remo. E adivinha quem foi o vice? Botafogo. Então, nosso freguês aí mais uma vez, Flamengo campeão de 2019 de Remo de barcos longos. E a minha dica cultural vai para o filme Heleno de Freitas, protagonizado por Rodrigo Santoro, e é um filmão, realmente, apesar de ser um filme de um craque do Botafogo e não ser do Flamengo, mas é muito interessante para quem gosta de futebol, para quem gostaria de entender como é que funcionava o futebol da década de 40 ali. Ele jogou no Botafogo de 40 a 48, depois no filme aborda a passagem dele pelo Boca Juniors. A sinopse você vai ver lá, é um filme onde ele já está no estado avançado de uma doença degenerativa e, enfim, é um filmão, tem a Aline Moraes no elenco e conta um pouco da biografia desse grande jogador que a gente teve na década de 40 aqui no Brasil. Ele que tinha um sonho de jogar no Maracanã, e ele jogou, o seu auge foi antes, né, que o Maracanã só foi inaugurado na década de 50, em 1950, para a Copa do Mundo de 50, e que ele não pôde estar presente, e ele conseguiu realizar esse sonho depois com a camisa do América. Então, minha dica cultural é o livro Urubu, do Renfil, que é um cartunista muito famoso. Como o Saul disse anteriormente, na partida contra o Botafogo teve aquela história que soltaram o urubu, deu sorte, quebrou todo o azar do Flamengo contra o Botafogo. E o Renfil, ele fez o cartoon, ele ajudou a propagar toda essa história aí do urubu,
ser o mascote do Flamengo. No dia seguinte que soltaram o animal, ele foi procurar quem soltou e publicar tudo nos jornais, publicar tirinhas, e isso ajudou bastante a divulgar que o novo mascote do Flamengo que deu sorte era o Urubu. Nesse livro tem vários cartoons falando sobre o Flamengo, é muito legal, muito bacana, indico, vai estar passando aí na tela uma foto da capa dele. E para você que é rubro-negro, compensa muito você comprar e dar uma olhada nesse trabalho.